A graça e a paz de Jesus, igreja. Amém. Eu convido a igreja a abrir a palavra de Deus em Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Atos dos Apóstolos, capítulo 6. Meu foco hoje vai ser o capítulo 7, mas a gente começa aí no capítulo 6, para a gente poder ter todo o contexto do que está acontecendo. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, a partir do versículo 8. Hoje nós continuamos a nossa série de mensagens no livro de Atos, e nós basicamente retomamos da onde nós paramos na última semana. Então, nós continuamos a história de Estevão. Na última semana nós vimos a escolha daqueles 7 diáconos, aqueles 7 líderes da igreja, como nós vimos na última semana. Então, hoje nós continuamos. E na última semana, se você se lembra, a partir do versículo 5 do capítulo 6, diz que tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe e os outros. Então eles escolhem aqueles 7, mas o autor do livro, Lucas, aqui, ele vai dar ênfase para Estevão. Ele coloca em primeiro lugar, e ele coloca aqui que ele é um homem cheio do Espírito Santo, Então hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito da vida de Estevão, a pregação de Estevão. E eu convido os irmãos mais uma vez à oração. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos pela sua palavra. E pedimos agora, Senhor, que o Senhor venha nos dar graça, sabedoria, que o Senhor venha nos dar agora, iluminar o entendimento através do seu Espírito, para que possamos compreender a sua palavra. Que o Senhor venha falar, Senhor, aos nossos corações, através da sua palavra. Que o teu nome seja exaltado, que Cristo seja glorificado, que o teu povo seja abençoado e alimentado. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então eu gostaria de ler com vocês Atos, capítulo 6, a partir do versículo 8, diferente do que eu faço nas outras semanas. Geralmente eu leio todo o texto, e depois eu volto e vou ponto a ponto, versículo por versículo. Hoje eu vou cobrir de trechos em trechos até o final, porque hoje eu tenho um grande desafio, que é pregar o capítulo 7 de Atos, que é o maior capítulo, que é a maior exposição, e eu vou fazer aquilo basicamente que Estevão está fazendo. Estevão, ele é um pregador expositivo, ele pega o texto, ele explica o texto de maneira expositiva. Então a gente vê que a pregação expositiva é a pregação bíblica. Só que o Estevão, diferente de mim, ele é um mestre em fazer isso, porque ele consegue resumir todo o Antigo Testamento em um único capítulo. Eu não conseguiria fazer isso nem com um ano, né? Então mostra como ele é efetivo nisso que ele está fazendo. Mas a partir do versículo 8 do capítulo 6, diz assim: Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o seu povo. Contudo, levantou-se oposição dos membros da chamada Sinagoga dos Libertos, dos judeus de Cirene e de Alexandria, bem como das províncias da Cilícia e da Ásia. Estes homens começaram a discutir com Estevão, mas não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Então subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Com isso agitaram o povo, os líderes religiosos e os mestres da lei, e prendendo Estevão, levaram ao sinédrio. Ali apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não para de falar contra este santo lugar e contra a lei, pois o ouvimos dizer que esse Jesus do Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que Moisés nos deixou. Olhando para ele, todos os que estavam sentados no sinédrio viram que o seu rosto parecia rosto de um anjo.
Então a primeira coisa que nós vemos aí é que Estevão é um homem cheio do Espírito Santo. Mais uma vez, ele é um daqueles 7 diáconos que foram eleitos um pouquinho antes aí. Agora, ele, como eu falei na última semana, eu repito hoje, ele é um diácono da igreja, mas o fato dele ser um diácono da igreja não o impede de pregar, porque às vezes existe na nossa cabeça que o diácono ele é aquela pessoa que fica na igreja e só arruma cadeira. Isso é uma mentira de Satanás. Todos os líderes da igreja, todos os diáconos da igreja, os presbíteros da igreja, todos os líderes da igreja, eles têm que ter a capacidade de apresentar defesa da sua fé, têm que ser conhecedores da palavra de Deus, bons e astutos no lidar com a palavra de Deus. E é isso aqui que o texto vai nos deixar claro sobre Estevão. Ele é o primeiro mártir da igreja, é um diácono da igreja, um homem cheio do Espírito Santo, cheio de sabedoria, cheio da graça de Deus, que agora ele vai pregar um sermão maravilhoso sobre quem é Jesus Cristo. Mas nasce então uma rixa contra ele. Por quê? Porque se você se lembra também, que nós falamos já, esse homem, esse Estevão, ele é um judeu de fala grega, ele é um judeu que nasce fora de Israel. Ele não nasce em Israel, então ele não tem fala aramaica, porque naquele tempo eles não falavam hebraico, eles falavam aramaico, os judeus. Então ele fala grego, ele é um judeu de fala grega, mas por causa do Pentecostes nós temos aquele amontoado de gente de tudo quanto é parte do mundo que volta para Israel, para o dia do Pentecostes, para as festas judaicas. Ali eles encontram a pregação do Evangelho, se convertem a Cristo, e ali eles ficam, e mais gente acrescentada à igreja. Agora temos um novo líder para a igreja, e ele entende quem é Cristo, ele entende o ministério de Jesus Cristo, e agora ele começa a pregar Cristo, e isso vai levantar oposição contra ele, e vai levantar oposição de quem? Dos judeus de fala grega, por que Lucas aqui nos diz, da onde vem essa oposição? Porque ele está frequentando sinagogas de fala grega. Nós temos muitas sinagogas no primeiro século em Jerusalém, então ele é frequentador de uma dessas sinagogas, e ali ele começa a enfrentar oposição por aquilo que ele está ensinando, porque o que ele está ensinando difere daquilo que eles pensam, difere daquilo que eles sempre ouviram. Agora ele está falando que Cristo é aquele que cumpriu todo o Antigo Testamento. Então eles estão acusando a ele de querer mudar os costumes judaicos. Então no capítulo 6, mas no versículo 11, 13 e 14, nós encontramos a acusação dos judeus contra Estevão. E ele é acusado basicamente de 4 coisas, se você prestar atenção aí no capítulo 11 de novo. Então subornaram alguns homens para dizer: ouvimos Estevão falar palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então eles o acusam de falar contra Deus, de blasfemar contra Deus, o que era um crime punível com morte, blasfemar contra Deus. Jesus foi morto por causa disso, porque na acusação deles, ele se disse Deus, então você blasfemou contra Deus, porque não existe outro Deus senão o Senhor. Então Jesus Cristo é morto por causa da blasfema contra Deus, essa é a acusação dele. Então eles acusam ele de blasfemar contra Deus e contra Moisés, que era o principal legislador, o principal profeta, né? Aí no versículo 13 nós temos, ali apresentaram falsas testemunhas, mais uma vez falsas testemunhas, que diziam: este homem não para de falar contra esse santo lugar. Que santo lugar? Do que eles estão falando? Contra o templo. Ele não para de falar contra o templo e contra a lei. Ele não para de falar contra o templo e contra a lei. Então ele está blasfemando contra Deus, ele está blasfemando contra Moisés, ele está blasfemando contra aquilo que Moisés nos deu, que é a lei e que é o templo, que é a instituição do templo. Versículo 14: pois o ouvimos dizer: esse Jesus o Nazareno destruirá este lugar e mudará os costumes que
que Moisés nos deixou, ou seja, ele mudará a lei. Ele vai destruir o templo e ele vai mudar a lei. Então ele é acusado de 4 coisas: de blasfêmia contra Deus, contra Moisés, contra o templo e contra a lei. E é basicamente a mesma coisa que Jesus é acusado em Mateus capítulo 26, a partir do versículo 59. Essa é a acusação dele. Porque as falsas testemunhas que chegam para acusar Jesus, se você lembra daquele texto, eles chegam para acusá-lo, e falsas testemunhas falam exatamente o que está apresentado aqui agora, contra Estevão. Ouvimos esse homem dizer que ele vai destruir o templo e construí-lo em 3 dias. Só que eles não entendiam uma coisa: Jesus não estava falando daquele templo, ele estava falando do novo templo. Ele estava falando de uma outra coisa, ele estava falando de ver realidades espirituais que eles nem imaginavam. Então Jesus é acusado das mesmas coisas que Estevão. Só que Estevão, e agora nós precisamos entender, Estevão, ele é o primeiro a perceber as implicações da vinda e do ministério de Jesus Cristo. O seu entendimento do ministério de Jesus Cristo, o seu entendimento de como Cristo cumpriu todo o Antigo Testamento, vai influenciar o maior escritor do Novo Testamento, vai influenciar a teologia do maior teólogo da história da igreja, que é o apóstolo Paulo. Esse diácono, ele tem uma visão, e ele é cheio do Espírito Santo, e ele tem um entendimento do Antigo Testamento que ainda os outros apóstolos não têm. Porque os outros apóstolos continuam seguindo a religião judaica, eles continuam fazendo as suas coisas, praticando a sua religião dentro do judaísmo. Agora Estevão, diferente de todos os outros, ele entende uma coisa: se Jesus veio, e se Jesus fez tudo o que ele fez, e aquilo que ele fez é verdade, e nós podemos saber que é verdade por causa da sua morte, da sua ressurreição e da sua ascensão, então os sacrifícios foram cumpridos. Então o templo não tem mais razão de ser. Então essa terra e a lei mosaica não vale mais. Estevão é o primeiro a entender isso, e a sua pregação vai ser tão impactante na vida de um homem, que vai transformar a sua vida, que é a vida do apóstolo Paulo. Porque no final desse texto, nos últimos versículos desse texto, Saulo, que depois vai se tornar Paulo, ele está ali como aquele que autoriza a morte de Estevão. E já de antemão, nós precisamos lembrar que Lucas era companheiro de viagem do apóstolo Paulo, que a partir do capítulo 18 do livro de Atos, Lucas começa então, ele entra na história de Paulo, ele começa a andar com Paulo. Então essa história que nós estamos vendo aqui, quem contou para Lucas foi o próprio apóstolo Paulo. E aí alguns teólogos vão discutir, né, como assim que alguém sabia todo esse texto? Por que esse é a apresentação da maior pregação registrada no livro de Atos? Nem o apóstolo Paulo tem algo assim. Mas quem apresentou isso tudo para Lucas, quem deu isso aqui tudo para Lucas, foi Paulo. E como ele sabe todos esses detalhes, como ele conseguiu guardar tudo isso? Porque é isso aqui, que foi a semente plantada para a sua conversão, quando depois ele tem um encontro com Jesus, que nós vamos ver no capítulo 9, e ele vai entender tudo aquilo que Estevão falou, e aí ele vai aprofundar aquilo que Estevão falou, e toda essa teologia apresentada por Estevão, nós vamos ver depois nas cartas paulinas. Ele vai ser aquele que vai pegar isso aqui tudo, e ele vai destrinchar isso aqui. Então isso aqui é muito importante, porque é um homem que fez apenas uma pregação ali, que foi registrada na Bíblia, teve um impacto muito grande na vida de um outro homem, que vai ser o maior autor bíblico do Novo Testamento, que é Paulo. Então Estevão, ele vai usar a história do povo de Israel para deixar claro, porque tudo aquilo que nós vamos ver a partir do capítulo 7 agora,
Estevão, ele vai fazer uma narrativa de toda a história de Israel. Ele vai pegar a história de Israel e ele vai de ponto a ponto ali, ele vai fazer um resumo da história de Israel. Mas qual que é a intenção? O porquê que Estevão faz isso? O porquê que ele passa pela história de Israel? Ele faz isso para deixar claro que Jesus é o Messias levantado por Deus para ser o novo Moisés. Jesus é o novo Moisés. Jesus é o cumprimento de todo o Antigo Testamento. Homem poderoso em atos e palavras e cheio de sabedoria, como ele diz, de Moisés. Ele vai falar disso, olha, Moisés é esse homem cheio de poder, de palavra, de sabedoria. Mas Moisés é apenas o quê? É só um símbolo, ele aponta para alguém lá na frente, um novo Moisés, que é Cristo. Ele vai falar então que Jesus é o cumprimento de toda a lei, e por causa dele, por causa de Jesus, o templo não é mais necessário. O templo não é mais necessário, e mesmo com tudo isso, Israel o rejeitou. Então ele vai falar que Jesus, ele vai basicamente, através do Antigo Testamento, através de Moisés, do símbolo que Moisés é, vai falar, bom, vocês rejeitaram Moisés que fez tudo isso. Mas o problema de vocês não é apenas Moisés. O problema de vocês é que vocês rejeitaram o justo, o segundo Moisés. Esse é o problema de vocês. Então é isso que ele vai fazer basicamente a partir do capítulo 7. E se eu posso dividir esse capítulo 7, porque o capítulo 7 é grande. Então nós temos aí a defesa de Estevão. Agora a pergunta que tem que ficar na sua cabeça é essa. O que ele está respondendo? Qual que é a acusação deles? Eles o acusaram de falar palavras blasfemas contra Deus, contra Moisés, contra o templo e contra a lei. Agora ele vai responder essa acusação a partir do capítulo 7, e eu dividi isso aqui em 4 partes. Ele vai responder a partir do versículo 2, aí ao 19, ele vai responder essa acusação de blasfêmia contra Deus. Como ele vai fazer isso? Ele vai afirmar quem é Deus, as promessas e etc. Depois, em segundo lugar, se eu dividir a outra parte, ele vai responder a acusação deles de blasfêmia contra Moisés. Porque se você vê até o versículo 19, depois exercício para você que chegar em casa, abre a Bíblia e conta quantas vezes ele fala a palavra Deus. Grifa lá. Quantas vezes Estevão fala a palavra Deus? A partir do versículo 20 ao 39, conta quantas vezes ele fala a palavra Moisés. Por quê? Porque ele está defendendo a acusação, se defendendo da acusação de blasfêmia contra Deus e contra Moisés. Depois ele vai falar do templo, a instituição do templo, como Deus deu o templo para Israel. Em último lugar, ele vai falar da acusação, ele vai responder a acusação deles contra a lei, que ele era contra a lei. Então é isso que eu espero, e com a graça de Deus, cobrir tudo hoje. E vocês me conhecem, talvez não chegue ao fim. Então, Estevão vai fazer um resumo de todo o Antigo Testamento, e qual que é o objetivo disso? É deixar claro que Deus não está limitado a uma terra, a um templo e a uma lei. Deus ele vai usar Estevão vai usar esse resumo que ele faz para deixar muito claro a sua posição, daquilo que ele está falando, para responder a acusação deles. Você está falando contra o templo e contra a lei. Consequentemente, você está falando contra a terra, porque eles têm aquela mente do Antigo Testamento, de que o Deus está ligado à sua terra. Deus é poderoso na sua terra. Aliás, esse é o grande choque do exílio babilônico. Porque quando os babilônicos eles vêm com Nabucodonosor e eles pegam Israel e levam para o cativeiro, o grande choque de Israel é esse: o nosso Deus não foi poderoso o suficiente contra os deuses babilônicos. O nosso Deus foi derrotado em Israel, que é a terra dele. Então a mente deles, a cosmovisão deles, a visão de mundo deles é o seguinte: cada Deus tem poder na sua área. Tem os deuses da montanha, o Deus da planície, o Deus de Israel tem poder em Israel.
Então, quando os babilônicos vêm e levam Israel embora cativos, o nosso Deus não foi suficiente forte para nos salvar. Nosso Deus perdeu a batalha. E é isso que depois os profetas vão falar assim: de jeito maneira, quem levou vocês aqui foi o Senhor. Então, no resumo de Estevão aqui no capítulo 7, ele vai deixar claro que Deus não está limitado a uma terra, a um templo e a uma lei. E é isso que a gente vai ver então a partir do versículo 2 aí, na história de Abraão. Então versículo 1, então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? Qual a acusação? De blasfêmia, mais uma vez, contra Deus, Moisés, o templo e a lei. É verdade isso, Estevão? Versículo 2, a isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã. E lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Então aqui no versículo 2 ele já mostra como ele chama Deus, como ele se dirige a Deus, o Deus glorioso. Não é qualquer Deus. É muito para quem está blasfemando contra Deus, certo? O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. O que ele quer dizer com isso? Deus não está limitado à terra. Ele apareceu a Abraão ainda na Mesopotâmia. Ele não estava em Israel. Versículo 4. Então ele saiu da terra dos caldeus e se estabeleceu em Harã. Depois da morte do seu pai, Deus o trouxe a esta terra onde vocês agora vivem. Deus não lhe deu nenhuma herança aqui, nem mesmo o espaço de um pé, mas lhe prometeu que ele, depois dele, seus descendentes possuiriam a terra, embora naquele tempo Abraão não tivesse filhos. Deus lhe falou desta forma: seus descendentes serão peregrinos numa terra estrangeira e serão escravizados e maltratados por 400 anos, mas eu castigarei a nação a quem servirem como escravos, e depois sairão dali e me adorarão neste lugar. E deu a Abraão a aliança da circuncisão. Por isso Abraão gerou Isaque e o circuncidou 8 dias depois do seu nascimento. Mais tarde Isaque gerou Jacó, e esse os 12 patriarcas. Então até aqui, o que está acontecendo? Ele está falando assim: olha, Deus apareceu a Abraão, fora de Israel. Ele fez aliança com Abraão, antes de lei, antes de templo, antes de Abraão ter qualquer coisa. Deus não está limitado a essas coisas. É essa mensagem que Estevão quer deixar claro para Israel. Então é isso aí basicamente que eu coloquei aí. Então Deus faz aliança e promete para Abraão, sem templo e sem lei. Ele não faz dentro de um templo e de uma lei. Ele não dá leis para Abraão. Ele faz uma aliança com Abraão, e ele dá o sinal da circuncisão como o sinal da aliança. E a lei e o templo vão vir muito tempo depois de Abraão. A partir então do versículo 9, nós temos a história então de José, que diz assim: os patriarcas, tendo inveja de José, venderam-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele. Note quantas vezes até aqui eu já enfatizei a palavra Deus, 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 Deus. Por que ele enfatiza tanto Deus? Lembra, eles estão acusando de blasfêmia contra Deus. E aí ele vai mostrando que a mesma fé que eles têm é a fé que ele professa em Deus. Então os patriarcas, eles têm inveja de José. Eles têm inveja de José. Vendem-no como escravo para o Egito, mas Deus estava com ele e o libertou de todas as suas tribulações, dando a José favor, sabedoria diante do faraó, rei do Egito. Este o tornou governador do Egito e de todo o seu palácio. Depois houve fome em todo o Egito e em Canaã, trazendo grande sofrimento, e os nossos antepassados não encontravam ali alimento. Ouvindo que havia trigo no Egito, Jacó enviou nossos antepassados em sua primeira viagem. Na segunda viagem deles, José fez-se conhecer por seus irmãos,
e o faraó pôde conhecer a família de José. Depois disso, José mandou buscar o seu pai Jacó e toda a sua família, que eram 75 pessoas. Então Jacó desceu ao Egito. Ao falecerem ele e os nossos antepassados, seus corpos foram levados de volta a Siquém e colocaram no túmulo que Abraão havia comprado ali dos filhos de Amon por certa quantia. Então, até aqui, o que nós vemos aqui? Que José, mais uma vez, ele é enviado. Primeiro, na verdade, ele é levantado por Deus. Ele tem sonhos. Se você lembra da história de José, ele tem sonhos que lá os irmãos dele vão se prostrar, o pai e a mãe vão se prostrar diante dele. Os irmãos dele ficam tão irritados com ele que eles querem matar José. Só que no final, o que a gente vai ganhar se a gente matar ele? Vamos vender, é muito mais lucrativo. Então eles vendem José. O que nós aprendemos? Que José, se você lembra, se você já viu a história de José, José é um símbolo de Cristo. José é um símbolo de Jesus. Por quê? Porque assim como José foi levantado por Deus, assim também Jesus foi levantado por Deus, para a salvação dos seus irmãos. Mas os seus irmãos o rejeitaram. Mas a Jesus eles não o venderam, a Jesus eles mataram. Mas Jesus eles mataram. Mas é interessante aqui, porque o que está acontecendo na história de José e na história de Jesus, se você leu a história de José, se você conhece a história de José, no final, qual que é a leitura da vida de José, que José faz para os seus irmãos? Vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus tornou isso em bem. Essa é a história do nosso irmão mais velho, que é Cristo. Mesmo que os seus irmãos o matassem na cruz, eles intentaram o mal contra ele, mas da cruz, Deus transformou a maldição em bênção. Deus transformou a morte de Cristo, a trama dos judeus, a trama dos gentios, em bênção para todas as nações, assim como José foi levantado, não apenas para abençoar a sua família, mas ele abençoa a todas as nações. Abençoa não apenas Israel e o Egito, mas todos aqueles povos que viam até ele. Por quê? Porque ele é uma figura de Jesus Cristo. A partir então do versículo 17, nós temos a história de Moisés. Então aqui acaba Gênesis. Acabamos com Gênesis, aquele livro que você demora um mês para ler. Acabamos de ler Gênesis inteiro. Versículo 17. Começa então agora Estevão a se defender do quê? Da acusação de blasfêmia contra Moisés e contra a lei e contra o templo, que é uma consequência. Você blasfemou contra Moisés, então está blasfemando contra o templo e contra a lei. Versículo 17, ao se aproximar o tempo em que Deus cumpriria a sua promessa a Abraão, aumentou muito o número do nosso povo no Egito. Então outro rei que nada sabia a respeito de José passou a governar o Egito. Ele agiu traiçoeiramente para com o nosso povo e oprimiu os nossos antepassados, obrigando-os a abandonar os seus recém-nascidos para que não sobrevivessem. Naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Por 3 meses ele foi criado na casa do seu pai. Quando foi abandonado, a filha do faraó o tomou e o criou como seu próprio filho. Moisés foi educado em toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completarem 40 anos, Moisés decidiu visitar os seus irmãos israelitas. Ao ver um deles sendo maltratado por um egípcio, saiu em defesa do oprimido e o vingou matando o egípcio. Ele pensava que os seus irmãos compreenderiam que Deus o estava usando para salvá-los, mas eles não o compreenderam. No dia seguinte, Moisés dirigiu-se a 2 israelitas que estavam brigando e tentou reconciliá-los, dizendo: homens, vocês são irmãos, por que ferem um ao outro? Mas o homem que maltratava o outro empurrou Moisés e disse:
Quem o nomeou líder e juiz sobre nós? Quer matar-me como matou o egípcio ontem? Ouvindo isso, Moisés fugiu para Midian, onde ficou morando como estrangeiro e teve 2 filhos. Passado 40 anos, apareceu Moisés, um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas no deserto, perto do monte Sinai. Vendo aquilo, ficou atônito e aproximou-se para observar. Ouviu a voz do Senhor: eu sou o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Moisés, tremendo de medo, não ousava olhar. Então o Senhor lhe disse: tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. De fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Vem agora, e eu o enviarei de volta ao Egito. Este é o mesmo Moisés que tinham rejeitado com estas palavras. Quem o nomeou líder e juiz? Ele foi enviado pelo próprio Deus para ser líder e libertador deles, por meio do anjo que lhe tinha aparecido na sarça. Ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus lhes levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ele estava na congregação no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmiti-las a nós. Então aqui ele vai fazer um resumo, e ele continua, falando, e depois ele vai falar agora continua falando de Moisés, mas aqui ele vai falar especificamente de quem é Moisés, do seu ministério, e qual a intenção dele, por que ele usa Moisés, por que ele faz essa recapitulação da história e da vida de Moisés, porque Moisés foi levantado e enviado por Deus. Moisés foi levantado e enviado por Deus, como José também tinha sido. Segundo lugar, Moisés era um homem cheio de sabedoria, poderoso em palavras e obras, milagres. Se você lembra do Êxodo, você lembra do que Deus fez através de Moisés no Êxodo. Então ele era um homem, e o próprio texto nos diz, ele foi criado pela filha do faraó, era um homem que era culto da sua época, era um homem que foi instruído no palácio, era um homem que foi treinado para ser um rei. Ele foi treinado na maior potência do seu tempo. Moisés não, às vezes a gente olha para Moisés e a gente vê um pastorzinho de ovelhas, um coitadinho. Moisés era um homem poderoso em palavras. Moisés era um homem que conhecia da ciência dos homens e conhecia a Escritura. Ele conhecia a história do seu passado, dos seus patriarcas. Ele conhecia a história do seu povo. Ele conhecia a história do seu Deus. Então Moisés, ele era esse grande líder, esse grande homem, e ele foi chamado por Deus, poderoso em atos e palavras, fazia milagres. Ele esteve com eles, ele falava com Deus face a face, e ele trazia as palavras de Deus para o povo. Ele era o intermediador entre Deus e os homens. E apesar de tudo isso, o que o texto nos fala aqui? Apesar de tudo isso, versículo 27, 35 e 39, vocês o rejeitaram, os seus antepassados o rejeitaram, vocês rejeitaram um homem que foi levantado por Deus, um homem que era sábio, um homem que era poderoso em palavras e atos, um homem como esse, que falava com Deus, e que trazia a palavra viva de Deus. Vocês rejeitaram este homem. Por que ele está falando isso? Por que ele usa Moisés? Porque no versículo 37 ele fala assim: Moisés profetizou, como Pedro já tinha dito nas últimas semanas nós vimos isso também, como Pedro já tinha dito e citado Moisés, que Moisés disse: Deus levantará um outro profeta como eu. E aí você olha para a vida de Moisés, e agora você tem que ver na vida de Moisés a vida de Cristo. Moisés é uma figura de Jesus Cristo. Por quê?
Porque assim como Moisés foi enviado por Deus, Jesus foi enviado por Deus. Assim como Moisés, Jesus é um homem cheio de sabedoria, poderoso em atos e palavras. Lembre das suas discussões com os fariseus, com os mestres da lei, ninguém era capaz de superá-lo. Ele falava e ele ensinava com autoridade, e as multidões se maravilhavam com o ensino dele. Ele calava os seus opositores, era um homem poderoso em atos e palavras, fazia milagres e mais milagres e mais milagres. Esse era Jesus, que falava diretamente com Deus, entregava palavras vivas. Por quê? Porque agora ele fala com autoridade. Aquilo que eu ouvi do meu Pai, é isso que eu dou para vocês. É isso que eu dou para vocês. E apesar de tudo isso, assim como vocês mataram Moisés, assim como vocês rejeitaram Moisés, aliás, vocês não apenas rejeitaram Jesus, vocês o mataram. Vocês o mataram. Apesar de quem ele era, vocês o mataram. Aí depois, a partir do versículo 45, ele vai falar do templo. Tendo recebido o tabernáculo, nossos antepassados o levaram sob a aliança de Josué, quando tomaram a terra das nações que Deus expulsou diante deles. Esse tabernáculo permaneceu nessa terra até a época de Davi, que encontrou graça diante de Deus e pediu que ele lhe permitisse providenciar uma habitação para o Deus de Jacó, mas foi Salomão quem lhe construiu a casa. Todavia, citando Isaías capítulo 66, todavia, o Altíssimo não habita em casas feitas por homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que espécie de casa vocês me edificarão? Diz o Senhor. Ou onde seria o meu lugar de descanso? Não foram as minhas mãos que fizeram todas estas coisas? Então, quando Davi vai construir um templo, Salomão, agora que Davi não pode construir, Deus não deixa Davi construir, porque é um homem de guerra, um homem de sangue. Então Salomão vai construir, mas Deus, através do profeta, fala exatamente isso. Que tipo de casa que vocês vão me construir? Vocês estão esquecendo quem eu sou? Eu sou o Senhor, o Deus do universo todo-poderoso, o Criador dos céus e da terra, e de tudo que neles existe. Que tipo de casa vocês vão me construir? Então aqui ele deixa claro que o templo, ele tem uma função simbólica. E se você estudar a questão do templo, por que Deus então lhe dá o tabernáculo? Por que então tem a construção do templo? A própria construção do tabernáculo, se você olhar o simbolismo por trás daquilo, você vai ver palmeiras, e você vai ver todas aquelas coisas. Você tem que construir exatamente como o Senhor está ordenando. Por quê? Porque aquilo era o símbolo da presença de Deus no Éden. Era o povo voltando para o Éden, era Deus trazendo o Éden de volta, porque para o homem era impossível voltar para o Éden pelo esforço próprio, é Deus que tem que vir. Então o tabernáculo e o templo, eles têm uma função. Qual a função? Para que Deus possa habitar no meio do seu povo, para que o povo possa ter agora relacionamento que foi quebrado no Éden. É a mesma coisa que dizer, estou trazendo vocês de volta para o Éden. É isso que significa o templo. É isso que significa o templo. Mas agora, o que eles entendem? O que Estevão entende? Ele entende aquilo que Jesus ensinava. Destrua isso aqui tudo, porque eu vou reconstruir em 3 dias. Por quê? Porque agora já não existe mais templos para Deus, porque nós somos o templo dele. Porque o Espírito Santo habita em nós. Nós somos morada de Deus. Deus não habita, é muito maravilhoso o prédio que nós estamos, mas Deus não habita neste lugar. Esse é o lugar em que a igreja se reúne, e apenas isso. Nós poderíamos nos reunir num parque lote, nós poderíamos nos reunir num hotel, nós poderíamos nos reunir em qualquer lugar. Por quê?
Porque Deus não está confinado num templo, Deus habita em nós. Então, ele quer demonstrar e deixar claro que o templo não é mais necessário, o véu foi rasgado, nós temos agora acesso a Deus, agora nós temos acesso à presença de Deus, nós não precisamos mais de um sacerdote para intermediar essa ação. Aliás, o nosso sacerdote é o último e sumo sacerdote, que é Cristo, que faz o quê? Intermediação entre nós e Deus. Ele é o sumo sacerdote. Nós não precisamos de outros sacerdotes. Você não precisa de outro sacerdote. Aquela história de ficar buscando a irmã da revelação. Vai direto na fonte. Quer ouvir Deus falar com você? Abre a Bíblia. Quer ouvir em voz audível? Leia em voz alta. E Deus vai falar. Porque Ele fala através da sua palavra. Deus fala através da sua palavra. Então é isso que Ele está querendo dizer quando Ele fala contra o templo. O templo não é mais necessário. Mas Ele está ensinando isso? Não, Jesus disse isso. O templo não é mais necessário. Aí Ele fala então, blasfêmia contra a lei? Vocês me acusam de blasfêmia contra a lei? Volta aí para o versículo 37. Este é aquele Moisés que disse aos israelitas: Deus levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Versículo 38. Ele estava na congregação, no deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos antepassados, e recebeu palavras vivas para transmitir a nós. Moisés estava no monte Sinai, recebia a palavra e transmitia a nós. Aí no versículo 39, mas nossos antepassados se recusaram a obedecer. Vocês querem me acusar de não obedecer a lei, de ser contra a lei? Vocês só podem estar de brincadeira comigo. Essa aqui é a minha paráfrase, tá? Não vai encontrar esse texto. Mas, Rodrigo, onde estava isso que você estava lendo aí? Não está na Bíblia, não. Então, eles querem acusar de blasfemar contra Moisés, de não obedecer à lei, de querer mudar a lei, de querer mudar os tempos, de respeitar o templo. Se sou eu no lugar dele, basicamente era: vocês estão de brincadeira comigo. Vocês receberam a lei de Moisés, as palavras do próprio Deus, e vocês nunca obedeceram. Agora vocês querem falar que eu não obedeço a lei, que eu estou mudando a lei. Vocês nunca obedeceram. Vocês nunca obedeceram. Então aí ele vai para a conclusão dele, versículo 51 em diante. Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Povo obstinado e de dura cerviz, qual dos profetas vocês não perseguiram? E vocês mataram todos aqueles que anunciaram a vinda do Messias. Vocês mataram todos. Todos. Vocês rejeitaram todos. Todos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não a obedeceram. Mais uma vez aqui ele está defendendo-se contra a acusação de não obedecer a lei. Vocês receberam a lei por intermédio de anjos, mas nunca obedeceram. Vocês tiveram toda essa revelação, vocês tiveram tudo isso, mas vocês perseguiram os profetas e vocês os mataram. E agora vocês querem me acusar de tudo isso? Vocês não sabem do que vocês estão falando. Basicamente, essa
é a conclusão dele. Vocês são iguaizinhos aos seus antepassados. Não tem nada de diferente. Todas essas pessoas que passaram, e vocês sabem da história dos nossos antepassados, e eles perseguiram e mataram todos os profetas. Lembra-te de Jesus no capítulo de Lucas, capítulo 11 de Lucas, quando Jesus também os acusa da mesma coisa. Vocês embelezam os túmulos dos profetas, mas vocês assim confirmam o quê? Que vocês são tão culpados quanto aqueles que os mataram, porque vocês perseguiram e mataram todos os profetas. Lucas capítulo 11, Jesus já os acusava disso, Estevão vai acusá-los mais uma vez disso. Vocês rejeitaram todos os profetas e salvadores que Deus enviou. Lembra do capítulo, versículo 29, versículo 9, 27, 35, 39, ele repete isso de novo, e de novo, e de novo. Vocês rejeitaram todos, rejeitaram José, vocês rejeitaram Moisés, e por último, vocês rejeitaram o próprio Messias. E agora mataram aquele de que toda a lei, o templo e os profetas dão testemunho e apontam, o Messias, Jesus Cristo. É isso que ele conclui. Vocês querem me apontar e me dizer que eu sou blasfemo de falar contra Deus, contra Moisés, contra o templo e contra a lei. Vocês rejeitaram e vocês mataram aquele de quem todo Deus enviou, Moisés testificou, o templo apontava, a lei apontavam, os profetas testemunharam e falaram da vinda dele. Vocês se tornaram assassinos dele. Vocês o rejeitaram, o Messias, o Salvador. E vocês me acusam de blasfêmia? Essa é a resposta. É por isso que ele dá esse longo trecho, essa longa explicação de todo o Antigo Testamento. A consequência do pecado de Israel. Qual que é a consequência disso? A consequência é o que ele diz a partir do versículo 39. Aí no capítulo 7, não é no capítulo 4, no capítulo 7, a partir do versículo 39, mas nossos antepassados se recusaram a obedecer-lhe, ao contrário, rejeitaram-no, e em seu coração voltaram para o Egito. Disseram a Arão, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a este Moisés que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Naquela ocasião fizeram um ídolo de forma de bezerro, trouxeram sacrifícios e fizeram uma celebração em honra daquilo que as suas mãos haviam feito. Mas Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros, conforme o que foi escrito no livro do profeta. Qual que é a consequência de tudo isso? Qual que é a consequência do abandono do povo de Israel, daquilo que Moisés instituiu? Qual que é a consequência da desobediência do povo de Israel para com a lei de Deus? Qual que é a consequência disso? O que o texto nos diz? Deus, versículo 42, Deus afastou-se deles e os entregou à adoração dos astros. Deus os entrega. É isso que vocês querem? Toma. Vocês sempre foram idólatras, vocês sempre me rejeitaram. O texto acaba de Moisés, lembra o texto? Moisés sobe para falar com Deus. E quando ele desce, o povo já está adorando. Já tinha se desviado. Já tinha desviado. Já estava adorando o ídolo de novo. Mas o que essa história quer dizer? Então os israelitas são ruins. Mas que gente ruim, que gente perversa, que gente idólatra, que gente de dura serviço. É isso que a gente vai assumir, é isso que a gente fala. Então a gente, agora Israel é isso. Não. Por que essa história está registrada? Isso aqui é Novo Testamento, não é Antigo Testamento. Essa história está registrada para falar que você é feito do mesmo material que eles. Essa história está registrada aqui para falar que aquilo que Israel fez, eu também sou capaz de fazer. Essa história está registrada aqui para mostrar e deixar claro que Deus se afasta por causa da idolatria deles. Aí a gente pensa assim, idolatria é aquele negócio de adorar deuses. Eu não adoro nenhum deus, eu estou tranquilo. Será? Nós temos que lembrar do primeiro mandamento. Aliás, Deus se afasta deles.
E Deus agora manda-os para o exílio. Deus deixa-os ir. Por quê? Por causa da sua idolatria, por causa da quebra do primeiro mandamento: não terás outros deuses além de mim. Aí a gente começa, então eu não tenho outro Deus, não tem nenhum Deus de metal na minha casa, eu não me ajoelho perante imagens. Mas talvez você se ajoelhe perante o dólar. Mas talvez você se ajoelha perante muitas outras coisas que reluzem, mas não é ouro. Que esse mundo diz que é ouro, mas é metal fajuto. Porque nós somos campeões de fazer ídolos, nós somos uma fábrica de ídolos. Nós podemos fazer de qualquer coisa um ídolo, dos nossos cônjuges, do nosso trabalho, da nossa família, qualquer coisa pode tomar o lugar de Deus, que tem que ser central na nossa vida. Qualquer coisa. Então essa passagem está deixada aqui para nós, como uma advertência também para nós. Porque uma vez que nós colocamos qualquer outra coisa no centro da nossa vida, essa é a quebra do primeiro mandamento. Então nós fazemos um ídolo. E é por causa disso que Israel é abandonada por Deus. E Deus, então, vocês querem isso? Então tomem. E não existe castigo maior de Deus do que nos deixar por nós mesmos. Então, esse mesmo perigo é real para nós hoje. Podemos fazer ídolos para nós e desprezarmos aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Esse é um perigo real para nós hoje. O inferno é a consequência de uma vida de idolatria e rejeição a Deus. O inferno é a consequência de uma vida de idolatria. Eu digo que amo a Deus, mas a minha vida mostra que eu realmente amo. E Deus nós não enganamos. Deus nós não enganamos. Quem é o Deus da sua vida? Quem é o Deus da sua vida? Para concluir, Estevão é uma figura maravilhosa de Jesus. Nós temos várias figuras de Jesus nesse texto. Aliás, todo o Antigo Testamento, todo o Novo Testamento, tudo é sobre Cristo. O Antigo Testamento todo aponta para Cristo. Se você leu o Antigo Testamento e não achou Jesus lá, você não leu ele corretamente. Tudo aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. Assim como Jesus, Estevão, então, é acusado falsamente diante do Sinédrio. Você lembra do capítulo 26 do livro de Mateus, quando ele vai ser julgado diante do Sinédrio, ele é trazido diante do Sinédrio. Nós vemos os mesmos elementos aqui no julgamento de Estevão. Ele é trazido e acusado falsamente diante do Sinédrio. Segundo lugar, a acusação é a mesma. Estão blasfemando contra Moisés, a lei e o templo. A mesma acusação que Jesus é acusado. Agora também Estevão é acusado. Os dois têm uma coragem sobrenatural. Os dois têm diante do Sinédrio uma paz, uma coragem que é sobrenatural. Quarto, os dois oram intercedendo por seus assassinos. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que nós aprendemos então com Estevão? Nós aprendemos que ele é um homem que tem coragem, ousadia, firmeza e confiança, junto com mansidão, bondade, humildade e amor. Ao mesmo tempo que ele é um homem duro, que ele é um homem que vai direto ao ponto, que não rodeia. Ele é um homem severo, um homem ousado, um homem firme, um homem de confiança, que não abaixa a cabeça diante das autoridades de Israel. Mas ao mesmo tempo, ele é um homem humilde, um homem manso, um homem amoroso. Mas como que a gente pode ser assim? Como que homens que geralmente são firmes, homens que são ousados, homens que são confiantes, são homens que são arrogantes, homens prepotentes, homens que olham as pessoas de baixo para cima, mas Estevão não é assim, porque o mestre dele não é assim. Porque Jesus também era firme, Jesus também não temia nada e nem ninguém, mas Jesus também era manso e humilde de coração. Como que eu posso ser essa pessoa firme, essa pessoa ousada, essa pessoa que levanta a cabeça, que não teme nada e nem ninguém? A única coisa que teme é o Senhor. Como que eu posso ser assim, e ser uma pessoa humilde, e ser uma pessoa amorosa, e ser uma pessoa paciente? Só o Evangelho pode fazer isso por mim. Por quê? Porque no Evangelho, eu não sou capaz de olhar ninguém de baixo para cima.
porque eu sei que eu sou salvo pela graça, eu sei que eu sou salvo por aquilo que Ele fez por mim, não existe mérito em mim, não tem nada bom em mim, eu sei quem eu sou, o Evangelho me humilha, o Evangelho mostra a minha perversidade, o Evangelho mostra quem eu sou, diante de um Deus santo, merecedor da ira, por causa do meu pecado, mas o Evangelho mostra o quanto eu sou amado de Deus, e isso vai me levar a uma vida confiante, uma vida de confiança, uma vida de ousadia, uma vida de não temer ninguém, nem nada. Por quê? Porque eu sei que o soberano, o Criador, o meu Deus me ama em Cristo Jesus, e não existe nada, absolutamente nada, que pode me separar do amor dele, que é meu, por causa de Cristo Jesus, Romanos capítulo 8. Então eu vou viver essa vida de ousadia, de firmeza, de autoridade, mas ao mesmo tempo eu vou ser humilde, eu vou ser manso. Por quê? Porque eu sei que não é nada meu, que é graça. Eu sou o que eu sou pela graça. Estevão então não tinha ídolos, Estevão não tinha medo da morte ou de homens, porque ele sabia a quem ele servia. Estevão não temia a nada nem a ninguém, porque Deus era o Senhor da sua vida. Estevão não temia ninguém e nem nada. Podiam me tirar tudo, vocês podem me tirar tudo, inclusive a minha vida. Mas uma coisa vocês não podem me tirar: eu pertenço a Ele. Eu pertenço a Ele. É por isso que no final, eles vão para cima dele, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé à direita de Deus. Aquilo que move esse homem é Cristo. Os seus olhos estão fitos em Cristo e não nas coisas desse mundo. E disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Mas eles tamparam os ouvidos e, dando fortes gritos, se lançaram todos juntos contra ele, arrastando-no para fora da cidade, começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um homem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados deste pecado. E tendo dito isso, adormeceu. Então ele faz uma oração por aqueles que o perseguem, pelos seus assassinos. E essa oração, ela é ouvida por Deus. Por que ela é ouvida por Deus? Porque Estevão ora então pelos seus assassinos, e Paulo, ou aqui Saulo, está no meio da multidão, e ele é o que consente com a morte de Estevão. E é Paulo quem conta mais uma vez a história da morte de Estevão para Lucas. Toda a pregação de Estevão fica gravada na mente e no coração de Paulo, e o transforma profundamente. Essa vai ser a base de toda a teologia de Paulo. É aqui que ele tem a primeira vez uma pregação, que ele escuta a primeira vez uma pregação sobre Cristo no Antigo Testamento. Depois, agora no capítulo 9, quando ele conhece Cristo, que ele tem, que ele encontra o que nós vamos ver com Cristo, isso aqui muda radicalmente. É por isso que ele consegue registrar tudo isso aqui, ele consegue ditar tudo isso aqui para Lucas. Sabe por que ele consegue ditar tudo isso aqui para Lucas? Porque isso aqui nunca saiu do coração dele. Ele nunca esqueceu aquela pregação. Ele nunca esqueceu aquela pregação. É por isso que é Paulo que ensina isso aqui para Lucas. É Paulo que passa isso aqui. Os teólogos vão discutir: mas como assim quem que ia falar todo esse texto, falar tudo isso aqui? Será que foi mesmo Estevão que falou tudo isso? Se alguém escutou isso aqui, passou para Lucas, tem que ser uma testemunha ocular. Sim, o seu companheiro de viagem, Paulo. Então, nós vemos que Estevão, ele fala o quê? Ele fala tudo isso em defesa daquilo que aquelas pessoas o acusavam. Ele nunca foi contra Deus, ele nunca blasfemou contra Deus, ele nunca blasfemou contra Moisés, contra o templo, contra a lei. Ele apontava para uma coisa: Cristo é o cumprimento de tudo isso. Ministério de louvor, vamos de mãos à oração. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai,
pela tua palavra, e que palavra maravilhosa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque um dia o Senhor enviou Jesus para nós, homens e mulheres como esse povo que nós acabamos de ler, obstinados, de dura cerviz, mas o Senhor em Cristo, através da ação do teu Espírito, nos transformou, nos perdoou, e nos amarrou e nos trouxe ao Senhor, em correntes de amor. Obrigado porque o Senhor quebrou a dureza do nosso coração, porque o Senhor nos trouxe de volta da morte para a vida, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nos dá graça agora para viver, Pai, como Estevão, e testemunhar de maneira ousada e corajosa o Teu Evangelho, para aqueles que pedem razão da nossa fé. Dá-nos graça, Senhor, para viver para a Tua glória e para o Teu louvor. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém.